Você sabe qual é a relação entre James Bond, chegada dos portugueses ao Brasil e a leitura do futuro na borra de café? Por incrível que pareça, tudo isso está conectado com Istambul. E nossos primeiros momentos na cidade não poderiam ter sido mais intensos. A gente acabou de pedir um Uber, aí o cara veio, a gente tá um pouco distante, veio correndo, aí no que a gente tava perto, sirene de polícia, e o cara, polícia, entrou no carro, saiu voado e a polícia atrás dele, tentando descobrir se é legal ou não pedir Uber aqui. Só descobrimos depois que em Istambul é proibido pegar Uber no aeroporto, apesar do aplicativo funcionar normalmente na cidade. O que nos contaram é que os taxistas pagam um valor fixo para ter uma vaga especial e prioridade das corridas. Então eles tentam ao máximo bloquear Ubers que vêm de fora e não pagam essa taxa. E é por isso também que a polícia é super presente e aplica multas constantes. E muitas pessoas, nós inclusos, possuem uma série de reclamações em relação à experiência com táxi ou Uber em Istambul, como, por exemplo, eles negarem constantemente as corridas e pedirem dinheiro adicional sem motivo lógico nenhum. E além de tudo isso, eles passam mais tempo no celular do que olhando para a pista, não gostam tanto de cinto de segurança e dirigem normalmente em alta velocidade. Uau! Isso foi rápido. Vem comigo conhecer Istambul. Istambul é a cidade mais populosa da Turquia e uma das mais populosas do mundo. Mais de 15 milhões de pessoas moram por aqui. Só para você ter uma noção, em São Paulo são 12 milhões. Muitas pessoas ainda pensam que aqui é a capital da Turquia, mas Ankara ocupa esse posto atualmente. Entretanto, Istambul ainda é o centro cultural e financeiro do país. Está entre as 15 cidades mais visitadas do mundo, inclusive na frente de grandes nomes como Roma. É famosa por comida de rua, tulipas, banho turco, gatos e cachorros de rua, novelas e como o local mais difícil do mundo para se tomar sorvete. É a única cidade do mundo que está em 2 continentes, uma parte na Ásia e outra na Europa. É dividida pelo Estreito de Bósforo, um dos mais importantes locais de tráfego de navios do mundo. E justamente por conta da sua localização estratégica, a cidade foi uma das mais disputadas na antiguidade, pertenceu a diversos impérios ao longo da história e teve também diferentes nomes. No século VII a.C., era uma cidade que foi fundada por colonos gregos e se chamava Bizâncio. No século IV d.C., o imperador romano Constantino fundou no local a cidade de Constantinopla, que viria a ser a capital do Império Romano do Oriente. No século XV, Constantinopla foi conquistada pelo Império Otomano e teve seu nome mantido. Em 1923, após a Guerra de Independência, a República da Turquia foi fundada e somente em 1930, Istambul passou a ser o nome oficial. É por isso que ao viajar para Istambul, você terá uma oportunidade única de testemunhar uma das mais antigas e ricas histórias da humanidade. E o que é mais magnífico é que você consegue ver isso praticamente em cada esquina ou telhado. Where are they now? They're on the rooftops of the Grand Bazaar. É isso mesmo, nós estamos agora no telhado do Grand Bazaar. E aqui foram gravadas várias cenas do filme 007 Skyfall. Caminhar pelo telhado do Grand Bazaar é um sentimento muito especial e não é só para quem é fã de 007 não. Pensa comigo, esse lugar tem mais de 60 ruas, mais de 4.400 lojas, mais de 30 mil pessoas trabalhando, 3 mesquitas, vários restaurantes, polícia própria e até uma delegacia. É quase uma cidade dentro da cidade e nós estamos caminhando sobre tudo isso. Para subir no telhado é um processo bem burocrático, caro e você só consegue ir com um guia certificado.
As autoridades não querem que muitas pessoas visitem o telhado e provavelmente um dos motivos está relacionado com o que aconteceu durante a gravação do filme 007. Um dublê bateu em uma loja de joias durante a filmagem da cena de perseguição com as motos e os boatos da época é que o prejuízo foi de milhões de dólares. Talvez esse número possa até parecer exagerado, mas deixa eu te dar mais alguns detalhes. O Grand Bazaar é o mercado mais velho do mundo. Começou em 1461 e atualmente estima-se que mais de 100 mil pessoas visitam o local por dia. E não é só turista não, viu? Muitos moradores também fazem compras aqui. Nós falamos com o dono da loja, Rodrigo, e ele nos contou que para um espaço de 10 metros quadrados, o aluguel pode custar até 10 mil dólares por mês. E se você quiser comprar, o valor normalmente começa em 6 milhões de dólares. Agora, acho que faz mais sentido a proteção e o zelo com o local, né? E para entender e conhecer de forma mais profunda o Grand Bazaar, eu conversei com o Ismail Akaya. O bisavô dele trabalhou como porteiro e segurança daqui e a família dele inicialmente começou vendendo tapetes no mercado. E todo mundo fala que no Grand Bazaar você precisa pechinchar muito. E eu não podia deixar de perguntar isso, pois queria ouvir o lado dele como dono de várias lojas sobre essa questão. What you hear from those books, it doesn't exist anymore. People are, still do bargains, but what I try to do with my business depends amount that you purchase. It's you get 10% discount, not more, because the other thing that what it's written in the books, that's like cheating. Asking something for $10 and selling for $1. Yeah. I am telling you this. You never shop from those guys. You never shop from those guys. Ou seja, de 10 a 15% é algo totalmente aceitável, mas se você conseguir mais do que isso, provavelmente foi enganado e o preço inicial já estava inflacionado. Eu também estava mega curioso para descobrir quantos itens essas lojas vendem em média mensalmente, devido ao tanto de gente que visita o mercado por dia. Mas o Ismail não estava com a mesma empolgação que eu para revelar esses números não. This is a very stupid question. Why you asking this question? Are you gonna be my partner or what? Brincadeiras à parte, ele mencionou que eles não fazem esse controle tão minucioso, já que são dezenas de produtos diferentes e preços completamente distintos. Mas eu acho mesmo é que ele só não queria entregar o ouro para os concorrentes dele. E depois perguntei a visão dele de como era empreender dentro do Grand Bazaar e ter contato com essa multidão diariamente. We are working in a very special place, and I'm very thankful that people that you won't be able to shake their hand, you could become a friend with them. I recently had that kind of friends that I'm not going to give you names. You won't be able to reach to their garden, and I was in their table having dinner with them. Do you get my point? Very important people I'm talking about. So it's a great place. You will meet with all different kind of people. Yes. This is like a vegetable soup. You get all different kind of cultures. There is no any place like this in the world that you will get that. E comprovei na prática essa teoria dele ao descobrir que ele tinha vários vídeos com o Zeca Camargo. Outra coisa super curiosa que vimos no Grand Bazaar são pessoas tipo garçons carregando chá por todo o ambiente. Marcelo, que foi nosso guia em Istambul, explicou pra gente que o chá é algo super popular na Turquia. E apesar do café turco ser mais famoso pelo mundo, as pessoas locais bebem muito mais chá do que café. E café turco, você toma café turco com pessoas que você gosta. Você conversa com ele, não quer que termina rápido, aí vai embora. Mas chá, passa uma pessoa na rua, você oferece chá. Inclusive, essa foi a primeira coisa que o Ismail fez antes da nossa entrevista. Ele pediu várias xícaras de chá para todo mundo. E existe todo um sistema por trás desse comércio de chá aqui dentro. Normalmente, no começo do mês, cada dono de loja compra em média centenas de fichas. E em cada loja você tem um telefone. Então, quando alguém quer chá, basta ligar, a pessoa traz o pedido e você dá as fichas para ela. E assim funciona esse modelo super prático e conveniente. Ninguém precisa de troco, perguntar preço ou formar fila.
Uma das coisas ruins do Gran Bazar é que é muito, muito lotado. E aqui na Turquia eles fumam muito. E é legal fumar aqui. Então eles fumam charuto, cigarro. Então fica um cheiro muito, muito forte aqui dentro. Chegou então a hora de ir embora e respirar um pouco de ar fresco. Se você gosta de caminhar, Istambul é a cidade perfeita para isso. Existem vários bairros super aconchegantes, tanto do lado europeu quanto do lado asiático, então você consegue ver as diferentes facetas da cidade e vale a pena sair do básico, se for do seu interesse, se você tiver tempo, dessa área de Taksim e da área de Sultanahmet, que é a Mesquita Azul e Santa Sofia. Durante nossa estadia em Istambul, nossa quantidade média diária foi por volta de 17 mil passos. Pra gente foi simplesmente impossível não caminhar por aqui e apreciar toda essa arquitetura e história. É quase uma viagem no tempo. O transporte público também funciona super bem e são diversas opções como barco, metrô ou ônibus. E seja a pé ou motorizado, conhecer vários bairros de Istambul vai te proporcionar viver ainda mais a cultura da cidade. E se você quiser um mapa totalmente customizado, já com as principais atrações turísticas separadas por bairro, nosso roteiro de 6 dias em Istambul e nossas análises super sinceras de tudo que a gente fez por aqui, basta comprar o nosso guia. O link está na descrição do vídeo. E esse é o bairro de Bebek. Ele é um dos mais luxuosos aqui de Istambul. Pra vocês terem uma ideia, essas casas aqui da orla custam em média de 500 mil a 10 milhões de dólares. Aqui tem uma vida muito ativa, você tem uma orla muito boa para caminhar, uma vista muito incrível, tanto do lado asiático quanto do lado europeu. E uma curiosidade desse bairro é que ele é palco de muitas novelas da Turquia, que por sinal estão tomando o mundo, e no Brasil você até consegue assistir elas através do Globoplay, então com certeza você vai reconhecer algum desses cenários. E caminhando pela cidade, não dá para ignorar os diferentes tipos de comida de rua, desde as mais conhecidas como kebab, pão com peixe, milho, semit, até as que eu gostaria de nunca ter conhecido, como kokoreç. Parece um kebab normal, mas eu preferiria não ter dado um Google para entender o que era antes de provar. Kokoreç é um sanduíche que normalmente é recheado com o intestino do cordeiro ou da ovelha. O cheiro é terrível. Podendo ser acompanhado também do coração, pulmão ou rim. Na maioria das vezes é servido grelhado. E eu sei que tem muitas pessoas que amam esse tipo de comida, mas pra mim foi muito tenso e uma das piores coisas que eu já comi na minha vida. Não dá. Vou tentar de novo. Pra mim é muito forte. Não dá. O que me salvou foi o ayran, que é tipo um suco azedinho de iogurte e que é uma delícia. Mas agora eu preciso de algo ainda melhor e mais saboroso para combater esse gosto de intestino que ainda tá na minha boca. Baklava é uma das mais famosas sobremesas da Turquia, mas você sabia que existe um jeito teoricamente correto de comer? E agora chegou a hora de comer baklava, que é uma sobremesa super típica daqui. Eles falaram que o certo é comer assim, cabeça para baixo. É basicamente farinha, muita massa, manteiga, açúcar e pistache. Tecnicamente, ao virar de cabeça para baixo, os aromas vão mais facilmente para o seu nariz e a parte doce se espalha mais rapidamente pela boca, criando assim uma sinfonia perfeita de aroma e sabor. Muito bom, muito bom. É bem docinho e o sabor do pistache bem leve, mas forte, assim, saboroso, não é aquela coisa muito agressiva. E combina muito bem a massa, parece um folhado, com pistache e com açúcar, muito bom. E bem melhor que kokoreç. E agora, a única coisa que tá faltando é aquele cafezinho. Para tomar esse café, nós somos em Moda, que é um bairro no distrito de Kadıköy. Essa área possui várias cafeterias diferenciadas, além de diversos restaurantes e padarias super charmosas. E o lugar que escolhemos era simplesmente surreal.
Eu tô aqui agora no Walters Coffee, que como vocês podem ver, é em homenagem à série Breaking Bad, que tem vários elementos que fazem alusão à série, desde pinturas, cartazes, dizeres, a própria roupa, a tabela periódica, então é incrível. Tô bebendo um cold brew com limonada, que tá surpreendentemente muito bom. Então se você gosta de café, se você gosta do seriado, vale muito a pena conhecer aqui. It's time to cook! E se é o momento de cozinhar, vamos fazer então o famoso café turco. Você só precisa de grãos de café, moedor, água, jezve e açúcar caso deseje. Passo 1. Moa os grãos na moagem extra fina, vai ficar parecendo tipo farinha de trigo. Passo 2. Ponha a água dentro do jezve. Passo 3. Coloque o café moído na água. Passo intermediário. Se você bebe café com açúcar, agora é o momento de adicionar. Passo 4. Mexa por alguns instantes como se estivesse fazendo um omelete. Passo 5. Coloque o jezve no fogo. Passo 6. Espere até você ver a espuma começar a se formar no topo. E tenha atenção, pois esse processo é super rápido e você não deve deixar o café ferver muito. Ao ver a espuma se formando, espere alguns segundos e já tire. Passo 7. Sirva o café na xícara e aproveite. Lembrando que se você for pedir café turco em algum lugar, eles perguntam antes se você quer açúcar e te dão 3 opções: pouco, médio ou muito. A métrica de sucesso para saber se seu café foi bem feito é se depois de servido na xícara ele ainda tiver com a espuma no topo. E como o pó fica inteiro na xícara, é comum lá no finalzinho você beber um pouquinho dele. Por isso que o café turco é sempre servido com um copo de água. E por incrível que pareça, beber café já foi proibido em Istambul. Durante o Império Otomano, a bebida foi proibida porque o sultão fazia uma interpretação do Alcorão de que o café seria uma droga estimulante, que são consideradas pecado. Mas, para nossa alegria, essa proibição terminou no século XVII. E a parte mais interessante de se beber café turco é que no final você pode girar sua xícara de cabeça para baixo, esperar por mais ou menos 10 minutos e então ver o seu futuro. Isso é algo tão típico e cultural que hoje em dia existem vários apps que te ajudam a decifrar o que está na borra do café. Você só precisa tirar uma foto e enviar dentro do aplicativo. Depois espera alguns minutinhos de análise e você receberá as suas previsões. Um dos apps mais famosos na atualidade é o Faladim. Então, Ana, vamos agora ver aqui o seu futuro. Eu estou vendo aqui que você vai se casar em 4 meses na Geórgia. E esse será um dos dias mais incríveis da sua vida. E você, aceita viver experiências fora do comum com a gente? Comenta sim nos comentários. E agora tá tendo um chamado pra reza. E o interessante disso é que é igual um concurso público. Eles têm que estudar bastante, trabalham, fazem um teste e recebem salário do governo. É igualzinho ao nosso concurso público no Brasil. E todos os chamados são feitos 5 vezes por dia ao vivo. A Turquia é um estado laico garantido pela Constituição, embora alguns dados apontem que até 95% da população seja muçulmana, mesmo que nem todos sejam praticantes. Um estado laico significa, de forma bem resumida, que você não tem uma religião oficial e que não se pode haver qualquer tipo de justificativa das ações políticas em Deus ou em qualquer divindade. O que difere a Turquia, por exemplo, totalmente do Irã, que é um estado islâmico e possui leis baseadas no Alcorão. No entanto, falando com várias pessoas enquanto estivemos na Turquia, muitas afirmaram que o atual presidente, que já está no poder há mais de 20 anos, está tentando tornar a Turquia cada vez mais um país conservador. Falando em religião, a mesquita Çamlıca, uma das maiores e mais modernas mesquitas do mundo, foi construída recentemente em Üsküdar, do lado asiático de Istambul. A mesquita Çamlıca Cami foi fundada em 2019 e é a maior mesquita da Turquia. Você pode ver ela por quase todo lugar que você estiver de Istambul e aqui dentro ela é ainda mais impressionante e imponente. Essa mesquita é tão grande, mas tão grande,
porque ela tem estacionamento para mais de 3 mil veículos, tem até escada rolante, tem museu, salão de conferência, muita coisa, galeria de arte. E um fato super curioso é que ela foi feita preparada para terremotos, que é um problema constante que a Turquia tem, e aqui dentro cabem 100 mil pessoas de forma segura em caso de um terremoto. Para entrar em qualquer mesquita, você precisa se vestir apropriadamente e tirar os sapatos. E aqui eles dão até um saco plástico para colocá-los dentro. E apesar de não ter a mesma relevância histórica e cultural da Mesquita Azul e da Santa Sofia, é uma mesquita que, além de tudo que falei, também proporciona uma vista paradisíaca da cidade. Algo que me chamou muita atenção é a quantidade de crianças dentro das mesquitas, e mais do que isso, é como elas se comportam. Normalmente estão correndo, rindo, brincando e fazendo barulho. E esse comportamento é totalmente normal e até incentivado pelos adultos. A ideia é que essas crianças tenham o melhor ambiente e a melhor experiência possível para que elas associem as mesquitas a bons momentos. Então, ao crescerem, a tendência é que elas continuem visitando e praticando a religião. E apesar de ser um país com uma religião muito forte e presente no dia a dia da sociedade, eu acho que essa imagem descreve bem o que é Istambul em termos de diversidade e tolerância. Claro que ainda é um local que precisa se desenvolver quando se fala de direitos individuais, como a liberdade de expressão e especialmente aqueles ligados às minorias, como a população LGBTQIA+, e as mulheres. E quando eu estive em Istambul, muitas pessoas me perguntaram se alguém implicava com minhas tatuagens ou se era de boa usar as roupas que a gente usa no Brasil, ou ainda se era seguro viajar sozinha sendo mulher. A verdade é que na nossa experiência e com todo mundo que a gente conversou, Istambul é uma cidade super segura. Ninguém se importou com as minhas tatuagens e muito menos com as minhas roupas. Na verdade, olhavam mais pro meu cabelo vermelho do que qualquer outra coisa. Além disso, é um país que recebe sim muito bem os turistas e que com precauções básicas é um lugar seguro para se turistar. Na média, bem mais que o Brasil. Se falando de segurança, coisa assim, é muito seguro aqui. Na rua você não pode ver tanto pessoas moram na rua, assalto na rua, é muito raro, mas tem. Eu não falo que não tem. Todo lugar tem, mas não é assim, tipo, vem com arma, com faca, aí tem que deixar tudo, entendeu? Depois de um dia intenso turistando por Istambul, uma das melhores maneiras de descansar é tomando um banho turco, também conhecido como Hamam. O Hamam é um ritual tradicional de banho e limpeza que faz parte da cultura turca há séculos. Historicamente, os Hamams não eram apenas locais para tomar banho e relaxar, serviam também como um espaço onde as pessoas se reuniam para socializar e fazer negócios. Você pode ir em locais públicos e tomar um banho turco mais raiz, digamos assim, ou pode ir em locais privados. E tradicionalmente, nos banhos turcos, homens e mulheres ficam separados, mas no nosso caso, todos estavam juntos usando roupas de banho. Infelizmente, não deixaram a gente gravar o processo, mas pode confiar em mim, que é uma experiência transcendental. Terminamos agora o banho turco, é excepcional. Você chega, primeiro você fica com um baldinho de água, uma torneira com água muito quente, você vai se banhando, muito relaxante, bem quente, mas tolerável. E aí depois vem uma pessoa, pode ser um homem ou mulher, você escolhe. Ele fica te banhando também e já fazendo uma pré-massagem, tipo com uma aguinha, como se fosse uma esponja bem áspera. Aí fica fazendo a massagem inteira no seu corpo, você sentado e te banhando, muito bom também, relaxante. Aí depois, pra mim, é a melhor parte, você se deita, eles botam um monte de espuma em você e fazem uma massagem relaxante frente e costas, cara. É absurdo. Ao mesmo tempo vão te banhando com água quente e no final te limpam, fazem uma massagem no seu pescoço com água quente e aí por último vem o susto, bota um balde de água fria, mas é muito bom o choque térmico. No final do dia, assim, vale muito a pena porque é muito, muito relaxante. Algo que também é extremamente relaxante é admirar o Bósforo e simplesmente deixar a natureza entrar na sua mente. E que aqui é famoso pelos passeios de barco, talvez você já saiba.
Mas provavelmente uma coisa que você não sabia é que Istambul e a Turquia está diretamente ligado com o descobrimento do Brasil. Isso porque quando o Império Otomano tomou o Império Bizantino aqui e conquistou a cidade, eles fecharam todas as saídas para o mar. Logo, os países europeus, como Portugal, Espanha e outros que tinham aqui como uma saída para a Ásia, Índia, a rota das especiarias, eles tiveram que encontrar outros mecanismos para fazer esse comércio. Logo, começou as expedições para as Américas e então o resto é história. E nós queríamos muito ter a oportunidade de ver a cidade de dentro do Bósforo, ainda mais depois de entender todo esse contexto histórico. Mas a gente não queria pegar um barco lotado para isso, então achamos uma alternativa bem fora do comum: fazer um passeio de caiaque pelo Bósforo. Começamos o passeio bem perto do pôr do sol e foi algo extremamente incomum e encantador. Às vezes, quando vinha uma onda maior, a gente balançava um pouco e dava um medinho, mas nada que atrapalhasse a magia do momento. Até porque os guias fizeram boa parte do trabalho. A gente basicamente só ficava de boa, admirando tudo à nossa volta. E eu não sei se a história procede, mas eles disseram que eram ex-campeões nacionais de remo pelo Fenerbahçe. Então, verdade ou não, deixou o momento ainda mais especial. Essa, sem dúvida, foi uma das experiências mais fora do comum e uma das melhores que eu já fiz na vida. Tá aqui nessa canoagem, no Bósforo, toda essa arquitetura, o sol se pondo, natureza, é absurdamente indescritível. É só você realmente vindo aqui, vivendo, pra sentir isso que eu tô sentindo agora. É espetacular, é muito, muito, muito bom. Eu indico fortemente. E vivemos tantos momentos especiais aqui que seria impossível colocar tudo em um vídeo só. Vamos ter que fazer uma parte 2. Afinal, depois de 10 dias, Istambul foi uma cidade que nos ensinou muito sobre auge e declínio, liberdade e repressão, tolerância e intolerância e até mesmo sobre a história do Brasil. Da loucura da gritaria e negociações do Gran Bazar, da fé colocada à prova nas mesquitas, até a paz de estar no meio do Bósforo cercado de natureza e história. E inspirados em Bizâncio, Constantinopla e todas essas transformações, nós também mudamos. Revemos algumas das nossas crenças, preconceitos e mentalidade. Seria muito presunçoso afirmar que saímos pessoas melhores, mas definitivamente saímos diferentes. E ainda falta te mostrar a maior torre da Turquia, com a vista 360 graus de Istambul, quando fui assediado na rua por ter sido confundido com um jogador de futebol, o Galata Port, que foi o nosso local favorito na cidade, e que Gulhan Park nada. Nós conhecemos um parque que é uma joia escondida, possui uma vista surreal e ainda dezenas de mesas para piquenique. E claro, mais experiências fora do comum. Foi um prazer enorme viajar com você por Istambul. Te espero na parte 2.